Bom, então, boa tarde a todos. A gente vai dar início ao debate, vai ser em conjunto, né? Vai ser tanto na Cidade Vazia, da Maria João Ganga, quanto Vou Mudar a Cozinha do Ondiak. Não, bota no a gente podia botar tudo. Até porque eu acho que todo mundo está muito mais interessado em querer ouvir eles e saber o que eles pensam até do último. Ô Virginia, calma. A gente tem que aproveitar, gente. Não é Você todo não dia que vai fez isso ter- aqui? Então Não é agora. todo dia que vai aparecer Sua 3 opinião. cineastas para conversar com a gente. A gente tem que Foi ela aproveitar que quando mandou. aparece. Isso mesmo. É verdade, Então- eu estou até pensando em dizer posso assim, contar olha contigo gente, no dia muito de boa jogar no final. tarde, muito prazer, professora Beatriz, eu vou sair já porque o cineasta não vai. Então, assim, já que eu já comecei a falar, porque eu tô que nem o Arthur, não para de falar, eu vou começar já perguntando. É mais a pergunta pro Eri, porque eu vi que ele aparece pela direção de fotografia junto no filme. E também porque esse filme e esse curta e o seu próprio curta que você dirige, que é o Lúcia no Céu com Semáforos, me parecem muito próximos nessa ideia de um cinema experimental, vamos dizer assim. Que eu sei que você vai por um caminho, do Ondiak vai para o outro, que está fazendo uma coisa meio cinema-teatro, que é esse monólogo dessa atriz que eu acho que ela atua muito bem, porque fazer um filme de quase 30 minutos sozinha, tendo que carregar pelos cenários, exige. Eu queria saber, mais assim, como para você isso tem sido muito importante na sua produção. Não só para você, eu também quero saber pelo Jorge, pelo Fradique, como vocês veem esse movimento que parece uma forma de um cinema experimental, vocês têm produzido pelos curtas, se isso é um projeto que vocês pretendem se estender ou foi um acaso, isso também acontece, os acasos, então... Obrigado. Bem, a minha carreira assim mais experimental, como tu dizes, começou justamente nesse edifício onde gravamos o filme. Porque eu faço parte de um coletivo também. O edifício que gravou o filme do Ondiak. Sim. Ah, tá. Que é também na Baixa de Luanda, é em frente ao prédio do ar-condicionado. Então, chama-se Fucking Globo, que é um coletivo de artistas, são vários artistas, cineastas, artistas plásticos, todas as disciplinas, assim, por assim dizer. Então, foi a partir desse coletivo que eu consegui desenvolver, tentar desenvolver um meu estilo assim mais pessoal, mais arriscado, porque em trabalhos mais comerciais não é muito possível. Então foi ali que eu desenvolvi o meu filme, a Lúcia no Céu com Semáforos, da curta, e o resultado estético foi muito bom, me ajudou a perceber muito bem que caminho eu queria seguir esteticamente e também com as limitações que eu tenha. Agora já não tenho tantas, agora já tenho a minha equipa, por assim dizer, de direção de fotografia já é mais completa, mas na altura era só eu e a câmara, sem iluminação, sem nada, então tinha que me virar. Ajudou-me a perceber também como tirar a minha estética com essas limitações. E um Dalo, onde já nós chamamos de Dalo, que é o nome dele, ele percebe muito bem essas nuances estéticas também no filme Lúcia, que ele também gostou muito. E ele, quando veio com a ideia desse texto da cozinha, ele estava tão aberto que ele até convidou a mim ou a Camille, que fez também assistência de realização nesse filme, para fazerem a direção do próprio filme. Ele não queria se envolver na direção, queria só que nós filmássemos o texto, mas eu também não queria ferir, por assim dizer, o texto dela. A Camille também não quis se responsabilizar pelo filme e decidimos que daríamos todo o suporte a ele, mas que ele seria de facto o diretor do próprio filme. Mas então, a partir daí, eu me comprometi com a imagem e nós começamos a procurar um lugar que compactasse essas diferentes nuances que a cozinha, que o monólogo carrega. Nós sabemos que precisávamos de uma cozinha ampla, de um lugar que desse espaço para a atriz navegar nesse texto um pouco rebuscado. E encontramos esse restaurante, que aquilo é um restaurante, é tudo feito no mesmo espaço. Então também foi um trabalho de direção de arte muito bonito, conseguirmos trabalhar num espaço tão pequeno, mas que nos dá tantas cenas ao mesmo tempo.
Então isso faz-me lembrar essa dificuldade que eu gosto muito, que é saber lidar com esses imprevistos, não, mas essas pequenas limitações. E o poder da luz tem isso também, tu consegues com um ponto de luz navegar em vários tipos de nuances no mesmo espaço. Para mim foi um trabalho muito prazeroso, porque ele deu-me toda a liberdade de brincar com a luz, de trabalhar com a atriz. Então foi uma noite, uma madrugada inteira. O filme foi feito só numa madrugada. Foi um dia muito interessante. Para mim, a nível técnico, foi um lugar de experimentação, como tu dizes. Experimentei mesmo muito e eu fico muito contente com o trabalho visual do filme. É muito bonito. Se bem que eu tenho uma questão com o Onjak, com esse filme, que eu prefiro a versão a cores. E um dia talvez, nós discutimos muito, talvez muito, né? saia uma colorido. versão a cores. Porque nós trabalhamos a pensar mesmo no filme a preto e branco, porque estávamos com medo de certas limitações que as cores iam revelar, mas o filme acabou por ficar também muito interessante com o resultado cromático. Sim. Bom, eu acho que para a geração, este é um filme da Kinoyeto e é um filme realizado e escrito pelo Onjak. Há lugares onde nós não vamos entrar, naturalmente é a minha opinião, mas uma das coisas que sempre nos que achamos que era muito importante, principalmente quando o cinema na geração começou a ter mais alguma exposição, é que não fosse um caminho a solo e que era importante ouvirmos o máximo de vozes possíveis e colaborarmos, porque na verdade isto é muito interessante, é uma interseção de coletivos, é uma interseção de colaborações e de artistas e criativos que se inspiram uns aos outros. O Onjak, por exemplo, tem uma livraria no próximo, no espaço da geração. Este lugar onde foi filmado é ao lado do fucking Globo, como o Eri disse, que epá, é a casa ao lado da loja do Cotamino, né? Colado. Então é um universo que nós trabalhamos. E aí acho que alguém fez uma pergunta no período da manhã, que era como é que se faz coisas em conjunto, preservando de alguma maneira a autoria. Eu penso nesse aspecto que é importante sabermos às vezes os lugares, e nisso aí o Eri, que é uma própria pessoa que tem uma assinatura própria dele, também pode pôr no lugar de estar a trabalhar com um projeto de outra pessoa. Eu acho que isso é uma generosidade rara que acontece. E aí sim, tipo, um bocado como é que também a geração entra como um apoio. É isso, olha, durante um dia vamos ceder, sei lá, ou apoiar com algum do equipamento e uma parte da equipa. Mas o mérito e o filme e o caminho é mesmo do Onjak. Sim. A nível de quê? Essa ideia é que assim, Sobre a questão autoral que voltou aí. sobre a questão autoral, sobre essa ideia da experimentação, isso também atravessa muito você. Sim, eu pessoalmente tenho experimentado mais com a música do que com curtas, especificamente. Realmente tem havido cada vez mais curtas, acho que... e o Eri também podia falar um bocado sobre isso. Ele, o ano passado, participou do ateliê Mutamba, que é um ateliê da Kinoyeto, onde 3 artistas tiveram a desenvolver 3 curtas-metragens sobre a curadoria do Eri. Esse ano eles estão a fazer a mesma coisa sobre a curadoria da Camille. Ou seja, então, cada vez mais... Eu gostei muito das curtas-metragens que saíram do ano que o Eri foi curador. Estou entusiasmado para ver o que é que vai ser esse ano. Porque as curtas-metragens são sempre um lugar de começo para qualquer pessoa que quer fazer cinema. E ao mesmo tempo, eu acho que também tem havido muito
que eu considero video arte, e às vezes confundo-se um bocado video arte com cinema. Se calhar eu sou um bocado mais conservador nesse sentido. Mas tudo tem sido um lugar de experimentação, porque normalmente são sempre as mesmas pessoas a trabalhar nos projetos umas das outras. E é isso. Obrigado. Você quer complementar, Iria, fala do Sadik, que ele falou? O conservadorismo eu não sou da curadoria, tão conservador. É como falamos há bocado dos géneros. Eu também, com o cinema, aprendi a ser mais aberto, porque também descobri, e o trabalho, ele está a falar do trabalho que desenvolvemos com os rapazes, que a expressão audiovisual pode ser muito rica, muito variada, tem muitas nuances. Depois o problema é como exibi-las, porque depois temos de dizer, nós nessa residência fizemos filmes que uns passam por videoarte, outros por formato de curta-metragem mais narrativo. Todos esses filmes dessa residência eu considero como curtas-metragens de cinema. Sim. Não considero videoarte, eu não estava a dizer que considerava videoarte. Sim, mas há quem considera, porque depois fica muito complexo de exibir. Videoarte, depois tem aqueles artistas que fazem por exemplo, uma exposição e complementam com o vídeo, talvez, mas esses projetos mais ousados de audiovisual, para mim são sempre muito interessantes, como o Frederico disse, são um bom começo para experimentar. Os erros, podes dizer que é um erro artístico, que foi propositado, mas depois ajuda-te realmente a descobrir o que é que queres fazer, onde é que queres errar ou não, mas dá-te essa capacidade de poder errar, e para mim essa margem do erro é muito interessante, é mesmo necessário saber admitir os erros e errar muito. Errar é muito bom nesse começo do audiovisual. Por isso é que eu acho que mesmo esse filme, do Onjak, nós estávamos há bocado a conversar, obviamente não gosto, o tempo, está sempre muitas nuances. Os filmes são assim, não tem que se gostar. E se as pessoas não gostam, podem dizer que não gostaram, não é obrigado a gostar. Mas para mim, que trabalho num projeto e sei a dificuldade que é fazer uma obra nessas limitações, tanto limitações técnicas como as próprias limitações narrativas, de teres uma pessoa que é de letras, que não está habituado à narrativa cinematográfica, na parte de editar o filme, e trabalhar com pessoas estritamente visuais, como eu, que também eu sou muito fragmentado na forma de escrever. Quando digo escrever, é de filmar os meus filmes. Eu gosto, porque tem essa margem de fragmento que eu gosto muito, às vezes. Dá nuances muito interessantes, às vezes. Amanhã eu tenho outra pergunta para você, mas é sobre outro filme. Como a gente não assistiu, então a gente deixa para amanhã. Com amanhã, porque amanhã é mesmo... Amanhã eu pergunto mais sobre isso, mas é porque a gente tem que primeiro assistir. Tá, muito obrigado. Eu queria só fazer uma parte. Pode ser? É sobre a questão do fragmento, porque eu acho que esse espaço, né, o fragmentário, cria uma lacuna e uma brecha que é um espaço muito produtivo. E aí eu vou olhar sempre do ponto de vista do receptor, né? Então, nessa lacuna que a fragmentação cria, o receptor ele é demandado a produzir, né? Então, quando você falou que gosta do fragmentário, né, do ponto de vista da produção, eu acho que o fragmento é também muito bom do ponto de vista da recepção. Sim, porque eu acho que nós falamos muito do cinema poético, no sentido do ambiente, o ambiente poético do filme, mas eu às vezes gosto de pensar mesmo no sentido da literatura poética, de como uma coisa é absorveres um romance, que tem uma linha na narrativa, outra coisa é absorveres um livro de poemas, que tem a mesma essência, mas cada poema tem a sua partidura, tem o seu ritmo, mas faz parte do mesmo livro. E eu gosto quando o filme também consegue transmitir essa... Pode parecer meio confuso, meio onírico, mas tem essa riqueza única que cada elemento fragmentado
funciona separado, mas também como um todo. Faz parte, tem a mesma energia. Eu queria só fazer uma pergunta. Peço desculpa porque eu sei que há muitas perguntas aqui para fazer. Quando tu dizes que preferias a versão Vocês estão a gravar o Jack vai me matar. Ele não está aqui não, ninguém vai assistir. Vai ser. Não vou dizer nada. Você não cita o nome dele, a gente Mas não é uma questão de evolução tua, do ponto de vista estético, ou é um pensamento dirigido, como falava a colega, dirigido a uma hipotética recepção ou a outro tipo de exigência que não tem no preto e branco, não é? Quer dizer, se isso for só uma opção pessoal, não és obrigado a responder? Não, respondo muito bem, porque eu gosto muito do preto e branco. Nós projetamos o filme a preto e branco porque nós nos subestimamos. Subestimamos a nossa capacidade de conseguir criar um ambiente bonito, palpável. Então, por assim dizer, tentamos esconder as debilidades da cena, mas afinal conseguimos criar um ambiente muito bonito, que funciona a cores. Então, o que eu digo que prefiro a cores é que imprevisivelmente nós conseguimos fazer aquilo que pensamos que não conseguiríamos. Então eu fico com pena porque o filme acabou por realmente ter algum valor a cores. Não, gente, então para depois não dizerem que depois todo mundo perguntou por que ali aparece um pé e eu vou voltar para as cores, eu vou aproveitar a discussão das cores. Então, essa aqui tá a pessoa que vê um filme como lê um livro. Não consigo ainda fazer diferente. E já aí disse ontem, então faça o contrário. E aí eu fiquei com a coisa da... Claro que chama atenção o preto e branco, mas eu começo a pensar... Vários sentidos ali são muito aguçados, né? É um curta, é essa moça, Renata Torres, que eu também gostei bastante da atuação, chama muita atenção para ela. E aí a gente fica muito... O que a gente faz com o cinema? A gente tá lá e o sentido da visão é super explorado, mas a gente precisa abrir muito os outros, né? Tem uma... Acho que eu falei, se eu não falei, vou falar... sobre um certo incômodo e eu ter que me dividir entre a visão e a audição. Eu precisava ouvir o que ela estava dizendo, mas a sensação que eu tinha é que aí eu perdi alguma coisa e era muito importante esse enquadramento aqui. Então, mas tudo isso para dizer que, por outro lado, a sensação que eu tenho é que o filme valoriza outros sentidos, né? E aí... Né, o olfato traz um conforto ali, porque a cozinha, a gente vai pensar na comida, no paladar, mas a cozinha ali não é significada pelo paladar propriamente dito, é pelo cheiro, né? Ela vai falando dos cheiros que vêm da cozinha e tudo mais, e tem o incenso, então tem uma coisa de conforto no olfato. A audição perturba, porque de certa forma a gente ouve a voz da memória, né? Do pai, aquela voz ali, aquela voz masculina. Então a gente ouve e percebe que está ligado à memória. E tem o avião. Tem o avião, né? Que é o que que perturba muito profundamente. O tato, que só agora que eu fui pensar, né? Que é o lance de fazer o cinzeiro, o que significava esse cinzeiro. E a possibilidade do outro quebrar a cozinha, mudar a cozinha. E aí, quando vocês começam a falar entre a preferência pelas cores e a preferência por preto e branco, para mim, que estou imaginando que os outros sentidos são mais valorizados ou precisam ser mais valorizados nesse filme, tira a cor. Porque aí nos força a explorar
a visão de outra forma, né? Porque aí eu ia ficar calculando qual a cor do vestido dela, porque a gente tem essa mania aqui. Sim. Então, o que o amarelo significa? Então, assim, vamos para outros universos. E quando sair a versão em cores, é isso. Eu vou estar falando de outras coisas. Então, eu achei muito interessante como você coloca, como você vê, como a gente percebe quais as limitações ou não do preto e branco. Para mim, a leitura não é limitação, tem que ser porque eu entendo que estava explorando outras coisas e tudo mais. Isso é uma coisa. E aí eu aproveito para tentar falar um pouquinho do lance da pessoa que recorta, enquadra, não sei o quê. Tem acho que de tudo que me impacta no que essa mulher fala, o que mais me impacta é: as estrelas têm um mistério, quem está perto não as vê. Então, vai tentar ensinar as filhas a dizer, a preparar os seus maridos. Digam para eles não se aproximarem demasiado para não te perder de vista. Então, eu queria saber como é um monólogo, né? Como tá tudo muito centrado nela e você me assusta dizendo que fez isso numa noite, né? Mostrando como a mulher atua bem, né? Porque pra atuar só numa noite... Mas e esse enquadramento, essa coisa, chegar nesse lugar de não perder de vista? Porque ela é a cena, mas não pode aproximar demais. Porque senão, né? Como é que decide, né? Entre lá e cá, qual é a distância? Isso é pra vocês mesmo. É só pra fingir que eu tô querendo saber alguma coisa desse... Não, eu tô querendo saber, porque eu não sei. Eu assisto o filme igual eu leio o livro. Porque, né, ela concentra todo o olhar nela. Se há, né, a visão sendo já pra ali. Mas se aproxima demais, é o risco de se perder de vista. O Pepetela sempre trazia uma história sobre um dos filmes que... Agora eu fiquei em dúvida. Mas era um filme sobre um chefe, um dos chefes libertários e tudo mais, que a filmagem, a câmera ia se aproximando, e aproximava tanto, mas eu acho que agora não foi em Angola não, foi em Moçambique. Eu acho que era o Samora. Aproximava tanto que o público começa a rir. E aí, mas como assim? Como estão rindo do camarada presidente? Por que isso? Porque perde-se de vista um mundo, uma aura construída. Isso que aproxima demais traz outras coisas que rasura toda a aura construída, né? É isso, me fez pensar em outros recortes. Como é que é isso? Como é que é para vocês não perder de vista? Porque quando a gente pega o celular e vai filmar a criança, a gente vai lá e filma a criança pra gente ver. Como é que é não perder de vista? Perder de vista conseguir estar naquele lugar em que aquela imagem signifique sem ser demais, né? Sem se tornar demais. Eu desde ontem gosto muito... Vocês aqui da Faculdade de Letras a falarem que leem filmes como ler livros. Eu faço ao contrário. E eu gosto muito por isso é que eu também não faço roteiros muito formais, muito estratificados no guião formal de cinema. Eu escrevo poemas ou prosa e filmo essa prosa. Porque, mais uma vez, eu consegui criar esse jogo com a falta de meio e a imprevisibilidade. Eu não imagino uma cena com dois copos ou uma mesa branca. Eu imagino um ambiente onde está uma pessoa ou duas pessoas. Então, se chegas no dia de filmagem e não tem a mesa, eu consigo fazer a cena da mesma forma, porque estou concentrado na ideia emocional da cena. Porque a literatura ajuda-me a visualizar muito. Nós podemos ler o mesmo livro, mas eu vejo o meu livro com uma fotografia diferente, com uma cor diferente. Tu lês o mesmo livro e imaginas o personagem de uma forma diferente. Então,
nós, os livros que lemos, cada um tem a sua cinematografia desse livro. Então, por isso que eu digo que eu leio livros como se estivesse a ver filmes, porque ajuda, dá muito mais liberdade visual de ser transgressor com a própria ideia da imagem, porque mesmo esse filme que nós estamos a gravar, é isso que eu volto a repetir, tu não tens muitos meios, não tens muitos acessos, mas tu não deixas de gravar o filme, porque a intenção, no caso, girava à volta dessa senhora. Uhum. Então, o ambiente da ação também não era muito importante para nós. É mesmo, é como o João Casavete diz, ele tem uma frase muito interessante, frase que ajuda-me. Não, que ele diz, ele diz que a maior história, acho que ele diz que a maior história é o rosto humano. Dentro do rosto humano tem uma história inteira. Sim. Então, tu com um rosto, uma face, tu tens uma história completa, tu tens um ambiente completo de imagem. Tu não precisas de um cenário, tu só precisas de um rosto humano posto num lugar e precisa ser bem iluminado para cada ação, para cada reação. Então, o que está à volta, para mim, não me importa muito. É mesmo o centro da ação é o rosto. Sim, Vanessa, eu percebi. E eu acho que é isso. Conseguir enquadrar o rosto na distância necessária. Porque é o risco ou aproximar demais. Sim. Eu acho que era isso que eu queria. Não, eu vi o filme, né, no seu sentido. Eu acho que o Onjak quis proporcionar a gente uma experiência de ver um filme lendo. Ele leu Sim. pra gente o livro dele, Sim. o conto dele. Eu sinto a experiência que você diz, como você vê um filme, Sim. você vê um filme lendo o filme, o Onjak quis fazer isso com a gente. Né? Ele é um escritor, então a gente está ali ouvindo o conto, em certa medida vendo o filme, sozinho Sim. em casa, né? Que a gente pode ir e voltar, né? Faz o que quer. Você fecha o olho e escuta. Só que aí ele fez o processo que, vamos dizer assim, que a literatura, né, nos amplia, que é, eu leio, se eu tivesse lido o conto, eu teria uma personagem, você teria outra, Exato, ele teria exato. outra, o Onjak nos deu a dele, Exato. né, de quase quando ele escrevia o livro, né, ele deu a nossa leitura, ou seja, guiou Sim. a gente a imagem, a mulher que ele idealizou, né, então, e com todas as suas metáforas, todas as suas possibilidades, os enquadramentos, eu gosto muito, aí vem, né, o Flora Gomes, eu gosto muito de uma entrevista com o Flora. Eu perguntei a ele, né? Eu disse, por que primeiro plano? Por que primeiro planíssimo, né? Que é o mais próximo ainda. Porque vendo? esses É isso enquadramentos é primeiro plano. E aí o Flora, né? Então, cada um aqui, cineasta, vai ter o seu. Ele me disse bem assim, a gente estava em Portugal quando eu entrevistei ele disse bem assim, aqui, quando a gente encosta, as pessoas botam a mão no bolso e se afastam. Eu não, eu quero aproximar de você. Eu quero que a personagem fique mais próxima ao ponto de você tocá-la, senti-la. Viver a experiência de ver a personagem se transformar na sua frente. Entendeu? E aí ele associa também com a questão do ser negro, né? De mulheres e homens negros na tela. Então, próximos, enquadrados, bonitos, belos, com uma iluminação que te favoreça. Que aí era o que a gente estava conversando com o preto e branco, para mim me lembra a fotografia colonial. Não tira nada da beleza, mas eu gostaria de um colorido também, estou na sua. Se você quiser a versão colorida, eu assino abaixo assinado. Vamos brigar com isso. Mas aí é da arte, né? Mas dessa questão de iluminar, de ter todos os traços ali bem definidos. Então, o primeiro plano, essa importância do tocar, do aproximar, do sentir. Mas aí, eu posso tirar uma dúvida assim, Eu mais... peço só desculpa Fotografia colonial é a minha colega que é especialista. Não. É que a fotografia colonial e o filme colonial e colonialista usou a cor. Sim, E sim, usou não. violento também Sim, a cor. sim. Não é? Sim. Portanto, não se Não, são as memórias que eu tenho dos arquivos coloniais também. Sim. Utilizar o cinema não se trata de pensar a preto e branco a cores. Sim, mas aí são as sensações que eu tenho. Indígenas, a partir de uma determinada altura, a fotografia de indígenas
não é? Com o absoluto desrespeito pelo corpo do outro, foi feito a cores. Quando eles Não, fizeram a cores. Não só, aí a minha experiência com arquivo, Desculpa, outra, né? não, é isso, é uma experiência É que pessoal, as não do cotas cineasta. são polícias, as cotas estão sempre a chatear. Não, que isso? Pelo contrário, na Guiné-Bissau as mulheres grandes, né, a mídia é grande, né, Carmen, estão sempre a falar e devem falar justamente porque são as memórias e etc. de tudo que a gente pode ouvir, nada disso. Desculpa. Não. Nada, Nada, eu era fazer uma gente. dúvida mesmo, não era nem um comentário, porque da fala de vocês, essa Desculpa que questão eu vou das embora. cores, Não aguento mais pedir. eu não sei se é questão técnica, na minha ignorância sobre cinema, eu estou meio que na posição da Vanessa e da Beatriz aqui, né, de leitores de literatura que não sabem muito das técnicas, mas que tem uma certa percepção, tem uma leitura a partir do que observa. E para além do enquadramento, me pareceu que o que, não sei se perderia força, no caso das cores, ou ganha mais força por ser preto e branco, que é o jogo de sombra e luz, porque tiveram umas cenas que me chamaram muita atenção, que por mais que o plano, o enquadramento estivesse afastado, o fato da protagonista estar ocultada na sombra criava uma ilusão de plano. Eu acho que teve umas duas cenas que eu percebi isso. Por exemplo, quando ela estava sentada no sofá e as duas filhas estavam na frente, ela ficava meio que escondida na sombra. Então, por mais que elas estivessem no plano fixo e lá sentadas no mesmo nível, parecia que as crianças estavam à frente e ela estava ocultada. E depois, quando ela se reposta e que ela volta para a luz, depois daquele monólogo dela, esse plano muda de novo, porque ela entra entre um foco de luz. Eu não sei se isso se perde com a cor, não sei se isso é uma questão de preto e branco, mas parece que esses planos, esses focos, por mais que a câmera não faça movimento, acabam sendo introduzidos por essa técnica, não sei, né, qual seria. Só uma coisa que o João falou, eu fiquei pensando muito, e até a própria Vanessa falou. Tem uma cena que eu gosto muito, que é a cena que tá as filhas e a mãe correndo em volta da mesa, e aí do nada tem tipo um corte, parece que a mãe tá vivendo uma vida afastada, né, longe, como a Vanessa falou, não dá, ali de fato, você não chega perto, porque é como se ela estivesse vivendo uma vida e as filhas vêm andando por outro canto, né. E aí a gente pensa, agora assim, pensando agora para uma coisa meio colonial, a gente pensar no barroco, né, o barroco tem esse jogo de luzes mesmo, né, na pintura, ali realmente parece que joga, né, a sombra com a mãe ao fundo, as filhas como se fosse andando num caminho oposto. Ou então, acho que fosse um plano só, parece que tem luz. Até a própria cena mesmo, essa foi a cena assim que eu achei incrível, porque ela tá falando como se fosse pro espelho, só que eu demorei para entender que era ela falando pro espelho, porque do lado do espelho tá tudo apagado. Então foca só no espelho. Então eu fiquei, caraca, peraí, ela tá de costas, aí foi afastando, não, ela estava de frente a um espelho, que me parece, porque do lado do espelho estava a parte preta, então a gente não via, né? Então era sombra mesmo. Vou só acrescentar, porque eu quando falo da questão da cores, também tem muito a ver com a própria questão nostálgica, que vocês estiveram aqui a falar da fotografia preto e branco. Porque a própria restaurante é um restaurante velho, antigo, é um edifício antigo. E os tons marrons, as paredes castanhas, candeeiro amarelo, assim uma luz muito carregada, muito amarelada. Para mim, remete-me, e estavas a falar do contraste, não perde-se com a cor. Dá-me melhor nostalgia da própria época que o filme está a retratar do que preto e branco. Porque preto e branco é um passado genérico. A cores ali remetia mesmo para o padrão de identificação com a altura da guerra que o filme está a retratar. Porque tem muito arquivo também a cores, fotografias muito a cores meio sépias, muito deslavadas, que carregam muito esse ambiente. Eu quando vi o filme a cores, senti mais nostalgia, senti mais essa presença melancólica do filme. Cores. Agora é uma conversa. Para mim depende do que ele quer fazer. É um outro filme. Tem que haver intenção, eu acho. Mas agora com a conversa e com esse foco, por exemplo, também na Renata, nesse mesmo ano, onde foi gravada a Cozinha, o Eri também gravou um outro filme com a Renata, que é O Caminho para as Estrelas, da Mónica Miranda. A gente aceita ver, hein? Não, mas é engraçado. O que eu acho que acaba por ser engraçado
para nós com isso é trabalhar cinema com literatura, sendo que também o Anjaki não é só da literatura, o Anjaki já fez documentários, é multi-artista, e também, por exemplo, a Mónica de Miranda é uma artista, como é que se diz? Contemporânea, visual, que também trabalha isso, e para nós também é sempre um desafio esse namoro com as outras formas da arte, onde também ficamos por momentos também deslocados e a tentar perceber como participar sem respeitando, não é? cada forma e cada espaço. Só quero completar aqui, sabe-se lá por quê. No momento é porque ele lembrou da cena e eu, na verdade, era a única coisa que eu ia falar sobre o filme. Ele é preto e branco, preto e branco, preto e branco. Na hora que ela corre em volta da mesa com aquelas crianças, eu vi cores. Aí eu fiquei, não, peraí, gente, deixa eu ver de novo esse filme, porque eu tô vendo coisa. É impressionante como vocês criaram um momento, uma atmosfera, porque parecia que tudo tem a ver com a nostalgia, combinava as mensagens, o texto, tarará, tá tudo bem no preto e branco. Quando ela começa, quando tem uma vida diferente ali, quando se produz vida e o lúdico, eu vi, e aí depois eu fiquei, porra, não vi não, né, Vanessa? Então, olha como é que isso, olha como é que faz com a gente. Olha o que faz com a gente, que é a dificuldade que eu tenho de projetar alegria em preto e branco. Então, aquele momento ali, da mãe com as meninas, eu vi cores e eu continuo vendo cores, eu tenho certeza que eu vi, assim. Sei que não tá lá, já é de outra ordem, mas eu já colori o negócio todo. Mas foi uma coisa que me fez voltar, porque depois faz sentido, porque eu vou pegar isso aqui, tem cor, e eu vou perguntar pra ele por que tem cor, só que não tinha cor. Eu achava que era o chavão da minha leitura, mas não tinha cor. Tinha, mas não tinha, né? Pronto, chega pra mim. Não pensem mais em filme a cores. Isso foi um detalhe técnico não, eu partilhei com vocês, mas não... Acho ótimo, acho ótimo. Mas não tem nada contra o filme a cores. Inclusive, agora queremos assistir a cores. Não vai haver a cores. Eu penso nisso. Não vai haver. Agora, esse filme é um filme muito denso em termos também das palavras, né? Do pensamento. E, aliás, eu acho que é um pouco o estilo do Eri, né? Eu vi o Lúcia do Céu dos Semáforos, é um cinema cabeça, né? Que a gente vê a primeira vez e tem que ver outras vezes. E tem que ruminar e pensar, porque ali há todo um drama, né? Daquela mulher, e há um drama também do país, da guerra, né? Que cozinha é essa? Né? Porque, na verdade, eu acho que esse cinema, como você chamou, experimental, ele tem metáforas que não são aquelas que a gente está acostumado. Vou descobrir aquela metáfora para ver a significação do texto. Não, aquilo fica em aberto. Eu acho que, você falou, né, que o cinema cura. Eu não sei, eu acho que qualquer arte cutuca a gente, né, inquieta. E eu acho que esse tipo de filme faz você pensar. Por exemplo, se mandasse eu falar sobre o filme, eu tenho mais dúvidas do que eu falaria sobre o filme. Não é? Quer dizer, todo esse processo, a questão da mulher, um país em guerra, qual é o lugar da mulher, qual é o lugar dessa cozinha, né? Então, eu acho que, além da questão toda da imagem, é um cinema que tem muita palavra para pensar, né? Eu não sei se é vício meu, né, de ser da literatura, que eu vou pelas palavras. Mas assim, por exemplo, o preto e branco não me incomoda. Porque eu acho que muitas vezes esse sombrear, né, é botar o preto no branco, é botar o branco no preto. E acho que poderia ser uma outra versão em cores. Mas aí eu acho que já seria um outro filme. E acho que seria ótimo ter as duas versões, né? Mas acho que é um filme que... um filme cabeça, né? Aliás, quem usou essa expressão foi aquela
é curadora, né, de Nova York. Nós estivemos no Real Gabinete com alguns curtas, inclusive o Ana Miranda. Né? Então ela falou, os filmes do Eli são filmes cabeça. Eu gostei dessa expressão, porque realmente é um filme que não te dá a resposta, te faz pensar, né? Quebra-cabeça vai ser amanhã. O filme cabeça não é um filme quebra-cabeça. Quebra-cabeça não. Só tem que ir bem descansado. Então, gente, agora sim, eu sei que a Bia ela queria falar sobre Nossa Cidade Vazia, então assim, a gente, se puder, por favor, porque como o tempo tá, a gente tem agora, tipo, acabar mesmo o caso do transporte, então vamos direcionar agora. Eu tô aqui com meu companheiro, né, de trabalho, mas escutem, eu assim, até preparei, né, um material para falar do filme Na Cidade Vazia, que é um filme extremamente poético, né, que nos inquieta mesmo no sentido da leitura. Num trabalho que eu escrevi para o curso da Carmen, eu dizia, né, que o filme ele projeta um encenar da leitura que potencializa a própria leitura, né? Nesse período eu estava me ocupando muito, né, da literatura e da recepção da literatura. E a gente lê mesmo, né, assim, os filmes, né, como o que Vanessa falou, né, essa relação da literatura, a literatura bate muito forte na gente. E nessa oportunidade eu me ocupei dos intertextos, não é? Então, que textos eram, que leituras poderiam ser encenadas ali na Cidade Vazia? E essa Cidade Vazia, né, esse espaço distópico, até interessante porque em 1991 a gente tem um período de negociação de paz, de suspensão da guerra civil, mas é uma guerra muito viva, né? E essa Cidade Vazia é uma cidade distópica, é um espaço distópico. Mas ao mesmo, em termos de leitura, né, é uma cidade assim repleta de textos, né? São muitos os textos ali convocados para nos ajudarem a enxergar essa cidade vazia. Um deles, né, As Aventuras de Ngunga, do Pepe Tela, que perpassa essa cidade vazia. O Ngunga é duplicado ali, tem um jogo de espelhos, assim, são muitas as metáforas ali, as várias telas, os vários espelhos, e esses duplos, né, no Zé e no menino Ndala. E para além das aventuras de Ngunga, a gente também tem Moana Poó. A gente estava ali, né, conversando sobre a questão da máscara, né, da tela que aparece no final do filme. O mascarado protagoniza essa tela, aquele olhar que Ndala projeta ao mascarado, aqueles olhos tristes e úmidos. Parece um espelho, a tela é um espelho para o menino, né? E aí Moana Poó, e aquela belíssima música do Né Gonçalves, não é? Que vai sendo sugerida em alguns pontos, principalmente no encontro entre o Ndala e o pescador, que poderia ser uma parceria assim, muito profícua, não é? Esse encontro de gerações, esse encontro de saberes, e o pescador projeta para a freira um amanhã que não há, porque o menino não retorna, né? Então essa música ela é sugerida, e no final, com um choque, né? Eu até me assusto sempre com os tiros, né? Com a morte do Ndala, e depois do choque a música e a letra preenchem aquele vazio, né? E aí eu promovo Pepe Tela, uma pessoa a quem ela dedica o filme, a Maria João Ganga, As Aventuras, Moana Poó, a tela do Thelmo Vaz Pereira, o Carnaval Amargo, a música do Né Gonçalves, né? E por fim, eu até tenho aí eu coloquei no slide, né? Um print de uma imagem do Ndala e um print de uma capa das Aventuras de Ngunga, a de 1976. E é incrível, né, através de é o último, isso, obrigada.
Então é interessante a gente olhar, né? E assim, num movimento muito inusitado, eu faço, né, a alteridade emergir aqui na matriz, né? E os olhos tristes e úmidos de Nidala, que aqui vão progredindo, né, para um encantamento até que ele esboça um sorriso, um tímido sorriso, diante da tela do cinema, né, no cinema Miramar. E esses olhos aqui também tristes, nesse Ngunga duplicado, né? E na matriz, num tempo de certezas, a gente já pode enxergar as fissuras, né? As duplicidades, né? O jogo de espelhos, que é próprio, né, da construção da identidade, que é próprio da literatura do Pepe Tela também. E eu termino aqui citando, não vou me alongar mais, né, porque todo mundo quer ouvir, né, os cineastas aqui falando, mas eu trago esse trechinho das precoces crianças, né, navegam sem chegar, no mar de esperanças, o encontro no olhar, a geração da dor e o vazio na mão. Na verdade, estou propondo aqui um encontro entre a geração da dor e a geração da utopia. Eu acho que esse filme nos provoca mesmo, né, a repensar esse presente que ele traz, né, e a construir um futuro, né, de promessas cumpridas, né, porque essas precoces crianças são crianças que nascem antes do tempo, ou é esse tempo que se adia, esse tempo que se adia. Eu queria até ler um poema da Paula Tavares, que dialoga muito com tudo isso, que é lindíssimo. Né? Não sei se der. Pode ler, sempre é bom ler Paula Tavares, pode ler. Ô, gente, agora tem que ler. Não, eu também quero ouvir você, ouvir seu poema. Mas é porque ela não estava no sarau ontem, então hoje ela continua no sarau, é uma extensão. Só para terminar, Amargos com os Surdos, poesia reunida, e chama November Without Water. Olha-me para estas crianças de vidro, cheias de água até as lágrimas, enchendo a cidade de estilhaços, procurando a vida nos caixotes do lixo. Olha-me, estas crianças, transporte, animais de carga sobre os dias, percorrendo a cidade até aos bordos, carregam a morte sobre os ombros, despejam-se sobre o espaço, enchendo a cidade de estilhaços. Agora sim, só um comentário comentando o que a própria Beatriz falou. O filme se chama Na Cidade Vazia, mas a leitura que você faz é como se fosse a cidade cheia, né? É a cidade que respira a arte de alguma maneira pelo filme. Então, você fez uma leitura que você tira o vazio e coloca volume mesmo, né? Achei isso é muito bonito. Mas assim... Então deixa eu estar brincando aqui, se você acha que isso... De uma maneira geral, será que vídeo é elas grande? cumprem, né, tentar não preencher todos os vazios que mas... Eu acho que a palavra que assim, chave que a Beatriz falou é de repensar, né? Porque esse intertexto que ele traz é uma coisa que eu acho que eu lembrei do último evento que teve do Pepe Tela. Ele contou de como foi, acho que como a Maria João estava receosa de chegar com essa proposta de filme para ele, né? Porque esse intertexto ele acaba se traduzindo muito como releitura. O Ngunga, um romance da década de 70, ele tinha uma função bem pedagógica, bem utópica. Quando você traz a ideia do distópico como figuração desse cinema, o Pepe Tela contou a história de como a Maria estava, né? João Ngunga estava com receio, apreensiva de apresentar, e ele gostou da releitura, ele fala que gostou, nos falou naquele dia que gostou da releitura. Nos pensa como esse filme acaba sobrepondo essas temporalidades. Eu vou trazer o Cronotopo aqui, que é outro conceito que eu acho que a Beatriz gosta bastante, de Bela falando sobre, porque é um filme de 2004 que retrata uma realidade próxima, né, de 91, e remonta a intertextualidade com um livro, né, um romance que é de 70. Então, quando esses tempos são sobrepostos
pela narrativa fílmica, né, e esse intertexto começa a percorrer pela nossa leitura, e a gente começa a pensar como esses tempos eles são repensados. Né, como esse tempo do Nimbunga, que agora já não é esse Nimbunga, né, se aproxima muito, eu acho que inclusive de um estudo que o Robson Dutra faz. Então, ele é estudioso da UF, né, ele fala sobre a figura do herói. A elipse do herói. A elipse do herói. É um filme que torna o Nimbunga, que o Robson coloca como herói solar, né, como herói utópico, e torna ele elíptico. Né? Então você pega um herói, intertextualiza ele, cria, não sei, elipsizar, não sei o que seria o verbo disso, né? Você elíptica, você torna o herói que era solar e o herói elíptico como forma de crítica histórica, social, da cidade. Né? Então acho que é nesse sentido que essa leitura de repensar toda essa questão bastante. O que me chamou a atenção foi uma entrevista que eu li dela, quando ela disse que foi muito criticada, a cineasta, que disseram, por que ele morre? Por que você matou? Por que o Minala morreu? A poesia estava ali, porque aí ela ficou assim, que no momento, quer dizer, porque, quer dizer, aquele momento, aí se você realmente, o primeiro filme pós-guerra, se você vê o desastre, o caos, entendeu? Se a esperança, a vida, aí se vê pelas imagens, entendeu? Cadê o filho, cadê o colorido, cadê a... Então, assim, a esperança e como que ela pega, quando você leu a aventura do Nuno, do Profetela, né? Que como que a lembra quando ela faz o Zé, que além de você pensa que tem um pouco do personagem do Profetela, né? Tem um pouco do personagem, mas que falta ética, né? Pouco. Porque você pensa, e aí também não é um espelho que reflete. Ele não vai ter, há uma intertextualidade, mas às vezes pode não ser. Então, tem uma palavra. Acho que faz parte da história. Oxe, já pode repetir essa palavra, nem vou falar para repetir. Eu vou ficar só nessa questão que eu achei importante, que eu concordo. Porque era nesse momento, não era só de dizer, não, ele vai ter tudo lindo, maravilhoso. Então, também para repensar, quando vai. Porque não acabou país independente, está tudo maravilhoso, está tudo lindo, né? Vamos começar, está aí. Não sei quem voltou lá para a África do Sul, o Líbano, Cuba, os camaradas voltaram para Cuba, né? Tudo aí, vamos tudo começar, que é o novo. Não é assim. A coisa não é. Está aí até hoje, ficaram 35 anos, não vou falar, né? Por isso que eu pensei, é o cinema daquele contexto, acho que o Jorge 35 apresentou anos, muito alguém bem. ficou lá, não vou dizer quem, mas todo mundo sabe. Acho que o Jorge falou muito bem desse contexto que seria dos Sim, filmes de sim. 2000, Ontem, 2002, 2004, ontem que ele Eu até apontou fiquei bem que esse contexto, contexto não, era de repensar mesmo. Desculpem aí, eu No sentido que ele é cristão. desculpe porque eu tive que chegar atrasada, porque eu estava houve um contratempo e eu tinha um problema na minha universidade que eu tive que. Desculpa. A gente tem um vídeo para passar ainda de uma das meninas que... Ela tá onde? Não sei. Ela está em Londres agora. Quer falar dos Estados Unidos. Então ela está em Londres, ela gravou pra gente para falar do filme. Ana Carolina. Ana Camila. Então eu vou exibir. Peraí, dá um pausa aí na Ana Camila. Não, eu vou sair daqui, eu vou mudar de... Até porque eu tenho que ligar o fone. A gente sai daqui, né? Pode sair? Acho que